Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ouvi a voz da Clara vindo da sala. O tom era diferente, mais frio, mais distante. Coloquei a colher de pau na pia e fiquei parada, tentando entender o que ela dizia ao telefone. Não consegui ouvir tudo, mas captei fragmentos. Não aguento mais, ela falou. Ela está sempre aqui, sempre interferindo. Senti o estômago revirar. O cheiro do feijão no fogão de repente me enjoou. Sequei as mãos no pano de prato e dei alguns passos em direção à sala. Clara estava de costas, sentada no sofá onde eu havia dormido por meses. Aquele mesmo sofá onde passei noites em claro porque ela precisava de ajuda para ir ao banheiro durante o tratamento. Ela não me viu. Continuou falando, a voz um pouco mais alta agora. É sério, mãe. Eu sei que ela ajudou, mas agora está demais. O Rafael não fala nada, mas eu vejo que ele também está incomodado. A gente precisa ter nossa vida de volta. Minha vida de volta. As palavras ecoaram na minha cabeça como um soco. Dei mais um passo e ela virou o rosto, me viu ali parada na entrada da sala. Os olhos dela arregalaram por um segundo, mas depois voltaram ao normal. Ela não desligou o telefone. Não pediu desculpa. Apenas desviou o olhar e continuou. Depois eu te ligo, mãe. Tchau. O silêncio que veio depois foi pesado, denso, quase sufocante. Ela se levantou devagar, passou a mão no cabelo que havia crescido de novo depois da quimioterapia e me encarou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, era pior. Era indiferença. Amélia, a gente precisa conversar, ela disse, como se estivesse falando com uma funcionária que ia ser dispensada. Senti as pernas fraquejarem. Segurei na quina da parede para não cambalear. 11 meses. 11 meses eu tinha dedicado cada minuto da minha vida para cuidar dela. Deixei minha casa, minha rotina, meu grupo de caminhada, minhas amigas. Gastei minhas economias com remédios que o SUS não cobria, com suplementos caros, com comida especial que não podia faltar. Dormi em sofá. Limpei vômito. Segurei a mão dela quando o medo apertava de madrugada. E agora ela estava ali, em pé, me olhando como se eu fosse um peso. Como se eu fosse o problema. Conversar sobre o quê? Minha voz saiu trêmula, mas tentei manter firme. Clara suspirou. Um suspiro cansado, impaciente. Sobre você voltar para sua casa, Amélia. Acho que já passou da hora. Cada palavra foi uma facada. Mas para entender como cheguei até ali, naquele momento onde tudo que eu tinha feito virou pó, preciso voltar no tempo. Preciso contar desde o começo, desde quando eu ainda acreditava que família era para sempre. Meu nome completo é Amélia Campos da Silva. Tenho 62 anos e moro em Ceilândia, aqui em Brasília mesmo. Nasci e me criei no interior de Goiás, numa cidade pequena onde todo mundo conhecia todo mundo. Minha família sempre foi pobre. Meu pai era trabalhador rural. Minha mãe lavava roupa para fora. A gente comia do que plantava no quintal e da bondade dos vizinhos quando a colheita não dava certo. Vim para Brasília em 1982, com 20 anos, cheia de sonhos e uma mala de papelão. Consegui emprego como auxiliar de limpeza no Hospital Regional de Ceilândia. Trabalhei lá por 38 anos, limpando chão, banheiro, corredor, enfermaria. Acordava às 4 da manhã, pegava 2 ônibus, voltava para casa às 6 da tarde. Nunca reclamei. Era o trabalho que eu tinha, era o que colocava comida na mesa. Me casei em 1984 com o Joaquim. Ele era segurança do mesmo hospital. A gente morava num barraco alugado, 2 cômodos pequenos, mas que eram nossos. Em 87 nasceu o Rafael, meu único filho. A alegria da minha vida. O Joaquim morreu em 1995, infarto fulminante aos 38 anos. Criei o Rafael sozinha. Trabalhava de dia, fazia faxina em casa de família à noite, mas nunca deixei faltar nada para o meu menino. Ele estudou em escola pública, se formou em técnico em informática, conseguiu emprego em uma boa empresa de tecnologia. Quando o Rafael conheceu a Clara em 2013, eu fiquei feliz. Ela parecia uma moça educada, trabalhava como recepcionista numa clínica odontológica, falava bem, se vestia bem. Eles namoraram por 2 anos e casaram 2 anos depois. Eu dei o dinheiro que tinha guardado para ajudar no casamento deles. Foram 12 mil reais que eu juntei em anos. Não me arrependo. Era para o meu filho ser feliz.
No começo, o relacionamento entre mim e a Clara era tranquilo. Ela me chamava de mãe, me abraçava, dizia que eu era uma sogra maravilhosa. A gente almoçava junto aos domingos, eu levava marmita para eles durante a semana. O Rafael comprou um apartamento pequeno em Taguatinga em 2017, financiado em 30 anos. Eu ajudei com R$ 8.000 de entrada. De novo, não me arrependo. Era para o meu filho ter um teto. Mas com o tempo, comecei a notar mudanças sutis. A Clara passou a não atender minhas ligações com tanta frequência. Quando eu perguntava se podia visitar, ela dizia que estava cansada, que tinha muito trabalho. Os almoços de domingo começaram a ficar mais espaçados, uma vez por mês, depois a cada 2 meses. Em 2019, eu me aposentei. Tinha 57 anos e já estava com problemas no joelho de tanto subir e descer escada no hospital. Minha aposentadoria era de R$ 2.010 por mês. Não era muito, mas dava para viver. Comprei um apartamento pequeno, aqui mesmo em Ceilândia, com o dinheiro que tinha juntado ao longo dos anos. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, meu cantinho. Finalmente um lugar que era meu. Foi nessa época que a Clara começou a fazer comentários estranhos. Você tem muita energia, Amélia. Devia aproveitar para viajar, fazer suas coisas. Ela disse um domingo que eu fui visitá-los. Eu ri, sem entender. Viajar para onde, filha? Eu gosto de ficar perto de vocês. Ela forçou um sorriso, mas não respondeu nada. Mas antes de continuar, me conta. De onde você está me ouvindo? Deixe a sua cidade nos comentários. Adoro saber até onde essas histórias chegam. Se você é novo aqui, se inscreva e ative o sininho. Toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia tem história nova. Nos meses seguintes, percebi que a Clara estava cada vez mais distante. Quando eu ligava para o Rafael, ele atendia rápido, falava correndo, dizia que estava ocupado. Quando eu insistia em visitá-los, sempre tinha uma desculpa. A gente vai viajar no fim de semana. Estamos reformando o quarto. Clara não está se sentindo bem. Eu engolia a mágoa e fingia que estava tudo bem. Afinal, eles eram um casal. Tinham direito à privacidade. Eu não queria ser aquela sogra chata, grudenta, que não sabe dar espaço. Então eu recuava. Esperava eles me procurarem. Às vezes, passavam semanas sem notícias. Foi a Cleide, minha vizinha, quem me fez enxergar o que estava acontecendo. A gente tinha se tornado amigas desde que me mudei para o apartamento. Ela também era aposentada, viúva e tinha uma filha casada que morava em Goiânia. A gente tomava café junto toda a tarde, conversava sobre a vida, sobre os filhos, sobre as dores de ser mãe. Amélia, você percebe que seu filho só te procura quando precisa de alguma coisa? Ela me disse um dia, sem rodeios. Eu fiquei brava na hora. Não é assim, Cleide. Eles estão ocupados. A vida de casal é diferente. Ocupados demais para ligar para a própria mãe? Ela insistiu, me olhando com aqueles olhos que pareciam enxergar através de mim. Não respondi, porque no fundo eu sabia que ela tinha razão. Mas admitir isso doía demais. Então eu continuei fingindo que estava tudo bem. Continuei esperando. Continuei me anulando para não incomodar. Até que em janeiro de 2022 o telefone tocou de madrugada. Era o Rafael. A voz dele estava trêmula, desesperada. Mãe, a Clara está com câncer. O diagnóstico veio como um raio. Câncer de mama, estágio 2. A doutora Roberta, a oncologista, explicou que o tratamento seria agressivo. Cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Clara tinha 33 anos na época. Jovem demais para passar por aquilo. Quando o Rafael me contou, eu não pensei 2 vezes. Eu vou para aí cuidar dela, falei no telefone. Mãe, não precisa, a gente dá um jeito. Ele respondeu, mas a voz dele denunciava o desespero. Rafael, ela vai precisar de ajuda. Você trabalha o dia inteiro. Eu vou sim. No dia seguinte, arrumei uma mala e fui para Taguatinga. Quando cheguei no apartamento deles, a Clara estava sentada na cama, o rosto pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar. Me viu e desabou. Eu abracei ela, senti o corpo dela tremer nos meus braços. Eu estou com tanto medo, Amélia. Ela sussurrou. Vai ficar tudo bem, filha. Eu estou aqui agora. Vai dar tudo certo. E eu acreditei nisso. Acreditei que meu cuidado, minha dedicação, meu amor iam fazer diferença.
Acreditei que a gente ia sair daquilo mais unidas. A primeira sessão de químio foi no Hospital Regional de Taguatinga. Chegamos às 7 da manhã. A sala de infusão estava cheia de gente, a maioria idosos, alguns jovens como a Clara. O cheiro de álcool e remédio impregnava tudo. Clara sentou na poltrona reclinável, estendeu o braço e a enfermeira inseriu a agulha na veia. Eu fiquei do lado dela o tempo todo. 4 horas de soro, quimioterápicos pingando devagar na veia dela. Ela tentava ler uma revista, mas logo desistiu. Enjoo. Mal-estar. Eu segurava a mão dela, passava a mão no cabelo dela. Você é forte, Clara. Você vai vencer isso. Ela apertou minha mão, mas não disse nada. Quando a sessão terminou, ela mal conseguia andar. Eu e o Rafael a amparamos até o carro. No caminho de volta, ela vomitou 2 vezes. Eu limpei tudo, sem nojo, sem reclamar. Era o mínimo que eu podia fazer. Naquela noite, quando o Rafael saiu para comprar remédio na farmácia, Clara me chamou do quarto. Amélia, obrigada por estar aqui. Eu não sei o que faria sem você. Não precisa agradecer, filha. Família é para isso. 2 semanas depois da segunda químio, o cabelo dela começou a cair. Ela estava tomando banho quando gritou no banheiro. Corri até lá e a encontrei em pé no box, nua, com as mãos cheias de fios de cabelo. Ela chorava compulsivamente. Meu cabelo, Amélia. Meu cabelo está caindo. Peguei uma toalha, envolvi ela, levei para o quarto. Sentei na cama ao lado dela e disse: é só cabelo, Clara. Vai crescer de novo. Você vai ficar linda de qualquer jeito. Eu não quero ficar careca. Eu não quero que o Rafael me veja assim. O Rafael te ama. Ele não liga para isso. Mas ela continuava chorando. Naquela noite, eu mesmo raspei a cabeça dela. Passava a máquina devagar, com cuidado, enquanto ela olhava para o espelho com os olhos marejados. Quando terminei, ela se olhou e desabou de novo. Eu abracei ela por trás, olhando nosso reflexo no espelho. Você é uma guerreira, Clara. Nunca esqueça disso. Ela não respondeu. Apenas continuou chorando. E eu fiquei ali, segurando ela, até que o choro cessou. A quimioterapia estava sangrando minhas economias. O SUS cobria o tratamento básico, mas havia remédios complementares que a médica recomendava, suplementos para fortalecer a imunidade, alimentação especial. Eu pagava tudo. Não pedia nada para o Rafael, porque sabia que ele já estava no limite com as contas do apartamento, o financiamento, as despesas normais. Até que um dia, a Cleide me ligou. Amélia, você está gastando quanto por mês com a Clara? Ah, não sei direito. Uns 1.500, 1.800 reais. Amélia, e o Rafael não te dá nada? Ele já tem muita despesa, Cleide. Eu ajudo do jeito que posso. Isso não é ajudar, Amélia. Isso é você se sacrificar. Você precisa olhar para você também. Eu desliguei o telefone incomodada. Não porque ela estava errada, mas porque ela estava certa. E admitir isso significava admitir que eu estava sendo usada. E eu não queria acreditar nisso. No meio do tratamento, a vizinha do apartamento ao lado fez uma festa de aniversário. Clara estava se sentindo melhor naquela semana. A químio tinha dado uma trégua. Ela quis ir. Eu fiquei em casa, limpando a cozinha, preparando as marmitas da semana. Elas voltaram tarde, rindo, conversando alto. Ouvi a Clara contando para a vizinha sobre o tratamento, sobre como estava sendo difícil. Mas o que me partiu foi o que veio depois. Pelo menos sua sogra está te ajudando, né? A vizinha comentou. Ah, sim. Ela está aqui. Mas, sinceramente, às vezes eu só queria ter minha casa de volta, sabe? Ter privacidade com meu marido. Elas riram. Eu estava na cozinha do outro lado da parede. Ouvi tudo. Senti o peito apertar. As mãos tremeram tanto que deixei cair uma panela no chão. O barulho ecoou. As vozes cessaram por um segundo, depois continuaram mais baixas. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, repassando tudo na cabeça. Eu tinha deixado minha vida para cuidar dela. E ela reclamava da minha presença. Como se eu fosse um peso. Como se eu fosse um incômodo. Meu aniversário é dia 12 de outubro. Sempre foi uma data importante para mim, mesmo sendo simples. Mas naquele ano, a data passou em branco. Clara não disse nada. O Rafael mandou uma mensagem de manhã. Parabéns, mãe. A gente comemora depois. Depois nunca chegou.
Passei o dia inteiro preparando comida, limpando o apartamento, levando Clara nas consultas. À noite, quando deitei no sofá, a Cleide me ligou. Amélia, feliz aniversário. Fiz um bolo para você, vem buscar amanhã. Comecei a chorar no telefone. Cleide, ninguém lembrou, nem meu filho lembrou. Amélia, acorda, você tá se matando por gente que nem liga para você. Mas eu não queria ouvir. Então agradeci. Desliguei e continuei deitada no sofá, olhando para o teto, sentindo o peso de uma vida inteira dedicada a pessoas que esqueceram de mim no dia do meu aniversário. A última sessão de quimioterapia foi em dezembro. A doutora Roberta deu alta temporária. Disse que Clara precisava fazer exames de controle a cada 3 meses, mas que o prognóstico era bom. Clara chorou de alívio. O Rafael chorou. Eu chorei junto. Achei que finalmente, depois de 11 meses de sacrifício, a gente podia respirar. Na saída do hospital, Clara me abraçou forte. Obrigada por tudo, Amélia. Você salvou minha vida. Eu segurei ela, emocionada, achando que aquilo era o reconhecimento que eu precisava, achando que minha dedicação tinha valido a pena, achando que a partir dali a gente ia ser uma família mais unida. Mas eu estava enganada. A mudança começou 2 semanas depois. Clara estava se recuperando rápido. O cabelo começou a crescer de novo, ela tinha engordado um pouco, a cor voltou para o rosto. Ela voltou a trabalhar meio período na clínica. E foi aí que tudo mudou. Comecei a notar olhares estranhos. Suspiros quando eu entrava na sala. Conversas que cessavam quando eu me aproximava. Um dia, eu estava na cozinha preparando o jantar, quando escutei a Clara falando com o Rafael no quarto. A porta estava entreaberta. Rafael, a gente precisa conversar sobre sua mãe. O que tem, minha mãe? Ela não acha que já passou da hora de voltar para casa dela? Senti como se tivessem jogado água fria em mim. Continuei parada, a faca na mão, o tomate pela metade na tábua. Clara, minha mãe cuidou de você esses meses todos. Eu sei, Rafael, e eu sou grata. Mas agora eu estou bem, e a gente precisa da nossa privacidade de volta. Mas ela vai ficar magoada. Rafael, você é meu marido. A gente precisa pensar na gente também. Eu não aguento mais ter alguém sempre aqui, sempre vigiando, sempre opinando. Ela não vigia, Clara, ela só cuida. Para você é fácil falar, você trabalha o dia todo, eu fico aqui com ela o tempo todo. Eu me sinto sufocada. Não ouvi mais nada. Saí da cozinha em silêncio, peguei minha bolsa e saí do apartamento. Desci as escadas porque não conseguia esperar o elevador. Precisava de ar. Precisava pensar. Caminhei pelas ruas de Taguatinga sem rumo, as lágrimas escorrendo, o peito apertado. Sufocada. Ela se sentia sufocada. Eu que tinha dormido no sofá por 11 meses. Eu que tinha gastado minhas economias. Eu que tinha segurado a mão dela nas madrugadas de medo. Eu era o problema. Quando voltei, horas depois, eles estavam jantando. Fingiram que estava tudo normal. Eu fingi também. Mas algo tinha rachado. Algo que não tinha mais conserto. A conversa que mudou tudo aconteceu 3 dias depois. Era sábado de manhã. Eu estava arrumando a sala quando Clara se sentou no sofá e me chamou. Amélia, senta aqui um pouco. Quero conversar com você. O tom dela era suave, mas havia algo ensaiado naquilo. Sentei na poltrona em frente a ela, as mãos suadas. Amélia, eu queria agradecer tudo que você fez por mim nesses meses. Você foi incrível, eu nunca vou esquecer. Não precisa agradecer, Clara. Eu fiz porque te amo, porque você é minha família. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Eu sei, e é por isso que eu quero ter uma conversa franca com você. Eu acho que chegou a hora de você voltar para sua casa. Senti o chão desabar. Como assim, Clara? Olha, Amélia, você cuidou de mim quando eu precisei. Mas agora eu estou bem. Eu estou trabalhando de novo, voltando à minha rotina. E eu e o Rafael precisamos ter nossa vida de volta. Eu atrapalho vocês? Não é isso, Amélia. É que a gente precisa de espaço, precisa ter privacidade. A gente é um casal, sabe? E ter outra pessoa morando aqui complica as coisas. Eu não moro aqui, Clara. Eu estou aqui para ajudar. E você ajudou. Muito. Mas agora não precisa mais. Tentei manter a voz firme, mas ela tremia. Clara, eu deixei minha vida para cuidar de você. 11 meses. 11 meses eu deixei minha casa,
meus amigos, minha rotina. Você acha que foi fácil? Ninguém pediu para você fazer isso, Amélia. A frase caiu como uma bomba. Ninguém pediu. As palavras ecoaram na minha cabeça. Eu olhei para ela, incrédula. Como é que é? Amélia, não leva a mal. Mas a verdade é que ninguém obrigou você a vir. Você veio porque quis. E agora você está usando isso como argumento para continuar aqui. Eu não estou usando nada, Clara. Eu vim porque meu filho me ligou desesperado dizendo que você estava com câncer. E eu agradeço. Mas agora acabou. Eu estou curada. Eu não preciso mais de babá. Babá. Ela me chamou de babá. Levantei da poltrona, as pernas bambas, o coração disparado. Onde está o Rafael? Ele saiu para jogar bola com os amigos. Ele sabe dessa conversa? Clara desviou o olhar. A gente conversou sobre isso, sim. E ele concordou? Amélia, ele é meu marido. A gente decide as coisas juntos. Senti uma raiva subir pelo peito, uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Mas não gritei. Não bati boca. Apenas peguei minha bolsa, enfiei algumas roupas na mala e fui embora, sem olhar para trás, sem me despedir. No caminho de volta para Ceilândia, dentro do ônibus lotado, eu chorava em silêncio. As pessoas olhavam, mas eu não me importava. 11 meses da minha vida. 18 mil reais das minhas economias. Minha saúde, minha paz, minha rotina. Tudo jogado fora. Quando cheguei em casa, a Cleide me esperava no corredor. Amélia, o que aconteceu? Desabei nos braços dela. E foi ali, no corredor do prédio, que eu finalmente entendi. Eu tinha sido usada. Passei 3 dias trancada no apartamento. Não atendia telefone. Não abria a porta para ninguém além da Cleide. Ela vinha todo dia, trazia comida, sentava do meu lado no sofá, segurava minha mão enquanto eu chorava. Amélia, você precisa reagir. Você não pode deixar isso te destruir. Eu não sei reagir, Cleide. Eu não sei o que fazer. Primeiro, você precisa aceitar que você foi usada. É duro, mas é a verdade. Aquelas palavras doíam. Porque admitir que fui usada significava admitir que meu filho tinha deixado. Significava admitir que todo o meu sacrifício não tinha significado nada. No 3º dia, o Rafael apareceu. Bateu na porta insistentemente. Eu não queria atender, mas ele gritou do corredor. Mãe, abre essa porta. A gente precisa conversar. Abri. Ele entrou apressado, o rosto tenso. Mãe, que história é essa de você ter ido embora sem falar nada? Sem falar nada? Rafael, tua mulher me expulsou. Ninguém te expulsou, mãe. A Clara só falou que era hora de você voltar para sua casa. E você? Você não falou nada? Não me defendeu? Ele desviou o olhar. Mãe, a Clara é minha esposa. A gente tem direito de querer privacidade. Privacidade. 11 meses eu cuidei dela, Rafael. 11 meses! E agora ela diz que ninguém pediu? Que eu vim porque quis? Mãe, não é assim. É assim, sim. Eu larguei tudo para cuidar da tua mulher. Gastei minhas economias. Dormi no sofá. Limpei vômito. Segurei a mão dela quando ela tinha medo de morrer. E agora eu sou o problema? Mãe, para de ser dramática. Dramática. Meu filho me chamou de dramática. Senti algo quebrar dentro de mim. Algo definitivo. Algo que não tinha mais volta. Sai da minha casa, Rafael. Mãe, sai. Agora. Ele ficou ali, parado, sem saber o que dizer. Depois virou as costas e foi embora. Fechei a porta e deslizei até o chão, chorando compulsivamente. A Cleide, que tinha escutado tudo do apartamento dela, veio correndo. Amélia, levanta. Vem cá. Ela me ajudou a levantar, me levou para o sofá, fez um chá, sentou ao meu lado. Amélia, você precisa entender uma coisa. Você deu tudo de si, fez tudo o que podia. Mas tem gente que não sabe valorizar. Tem gente que só sabe receber. E você não pode viver em função dessas pessoas. Mas ele é meu filho, Cleide. Ele é tudo que eu tenho. Ele era. Agora você precisa ser tudo que você tem. Você precisa cuidar de você. Pela primeira vez na vida, você precisa olhar para você. Aquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, repassando cada momento dos últimos 11 meses, cada madrugada acordada, cada refeição preparada, cada remédio comprado, cada palavra de conforto,
cada abraço, cada vez que coloquei as necessidades dela acima das minhas. E no final, eu era o problema. Eu era sufocante. Eu era a que atrapalhava. A virada veio no quarto dia. Estava sentada na varanda quando a doutora Marisa, minha antiga colega do hospital, me ligou. Ela ficou sabendo do que aconteceu através da Cleide. Amélia, eu não vou ficar te dando sermão, mas vou te dar um conselho. Corta o cordão. Corta agora, antes que isso te destrua de vez. Como eu faço isso, Marisa? Ele é meu filho. E você é você. Você tem direito de ter paz. Tem direito de não ser tratada como capacho. Amélia, eu te conheço há quanto tempo? 30 anos? Você sempre foi essa mulher que se anula para os outros. Mas chega uma hora que você precisa dizer não. Chega uma hora que você precisa escolher você. Depois que desliguei, fiquei pensando naquilo. Escolher eu. Quando foi a última vez que escolhi eu? Quando foi a última vez que fiz algo por mim, sem pensar nos outros primeiro? Não lembrava. Levantei, fui até o quarto, abri o guarda-roupa e peguei a caixinha onde guardava meus documentos. Extrato bancário, carteira de trabalho, comprovantes. Sentei na cama e comecei a fazer as contas. Dos R$ 85 mil que tinha poupado ao longo de 30 anos, sobravam 67 mil. Tinha gastado R$ 18 mil em 11 meses com a Clara. Remédios, suplementos, transporte, comida especial. Olhei para aqueles números e senti algo diferente. Não era só mágoa, era clareza. Clareza de que eu tinha dado demais. Clareza de que eu tinha me perdido no meio daquilo tudo. Clareza de que precisava me encontrar de novo. Peguei o telefone e liguei para Cleide. Cleide, eu tomei uma decisão. Que decisão, Amélia? Eu não vou mais correr atrás. Não vou mais implorar atenção. Não vou mais me anular. Se o Rafael quiser falar comigo, ele sabe onde eu moro. Mas eu não vou mais procurar. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz dela, firme e orgulhosa. Amélia, você não tem ideia do quanto eu esperava para ouvir isso. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi a noite inteira. Sem pesadelos, sem insônia. Apenas dormi. E quando acordei na manhã seguinte, senti algo que não sentia há muito tempo. Leveza. A decisão estava tomada. Eu ia cuidar de mim. Eu ia viver para mim. E se isso significava ficar sozinha, que assim fosse. Porque solidão era melhor do que humilhação. O silêncio era melhor do que desrespeito. Os primeiros dias foram os mais difíceis. O Rafael tentou ligar 3 vezes. Eu não atendi. Ele mandou mensagens. Mãe, a gente precisa conversar. Mãe, não faz assim. Mãe, para de ser teimosa. Eu li todas, mas não respondi nenhuma. A Clara não deu sinal de vida. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Nada. Como se os 11 meses não tivessem existido. Como se eu nunca tivesse estado lá. Uma semana depois, o Rafael apareceu de novo. Bateu na porta insistentemente. Dessa vez, eu atendi. Mas deixei a porta entreaberta. Não o convidei para entrar. Mãe, até quando você vai ficar assim? Assim como o Rafael. Fazendo drama, se isolando. A Clara se sente muito mal com tudo isso. Ri. Um riso amargo, sem humor. Ela se sente mal? Que interessante. Mãe, ela não quis te magoar. Ela só falou a verdade. Vocês precisavam de espaço. E eu precisava de respeito. Mas isso ninguém pensou, né? Ele suspirou impaciente. Mãe, você está sendo injusta. Nós agradecemos tudo que você fez, mas você não pode usar isso para sempre. Eu não estou usando nada, Rafael. Eu só quero distância. Eu só quero paz. Paz? Você está sozinha, trancada nesse apartamento, sem falar com ninguém. Isso é paz para você? É melhor do que estar onde não sou bem-vinda. Ele ficou em silêncio por um momento, depois balançou a cabeça. Você vai se arrepender disso, mãe. Vai se arrepender de afastar seu único filho. Quem se afastou, Rafael? Não fui eu. Fechei a porta. Ouvi ele ficar ali por alguns segundos, depois os passos se afastando pelo corredor. Sentei no sofá, as mãos tremendo. Quase abri a porta de novo. Quase corri atrás dele. Quase cedi. Mas não cedi. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Teve dia que acordei com vontade de ligar para o Rafael, pedir desculpa, voltar atrás. Teve dia que olhei para o telefone com tanta vontade de mandar mensagem que tive que desligar o aparelho para resistir.
Teve dia que chorei até não ter mais lágrimas. Mas a Cleide estava sempre ali. Amélia, isso que você está sentindo é normal. É abstinência. Você passou a vida inteira sendo mãe, sendo útil, sendo necessária. Agora você está aprendendo a ser só você. E isso dói, mas vai passar. E se eu estiver errada, Cleide? E se eu estou sendo egoísta? Egoísta? Amélia, você passou 11 meses cuidando de uma mulher que te jogou fora como lixo usado. Você tem todo o direito de se proteger. Mas as vozes na minha cabeça não paravam. E se ele precisar de mim? E se acontecer alguma coisa? E se ele nunca mais falar comigo? E se eu ficar sozinha para o resto da vida? Foi a doutora Marisa quem me ajudou a silenciar essas vozes. Ela veio me visitar numa tarde de terça. Amélia, eu vou te contar uma coisa que nunca te contei. Quando minha filha casou, ela me tratou da mesma forma. Me usou quando precisou, me descartou quando não precisou mais. Eu fiquei 5 anos correndo atrás dela, implorando atenção. 5 anos me humilhando. Sabe o que aconteceu quando eu parei? Nada. Ela continuou vivendo a vida dela. E eu finalmente comecei a viver a minha. Mas você não sente falta? Sinto. Todo dia. Mas eu prefiro sentir falta do que sentir humilhação. Eu prefiro solidão do que desrespeito. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Prefiro a solidão do que desrespeito. Sim, eu também preferia. Então comecei a dar pequenos passos. Voltei ao grupo de caminhada que tinha abandonado. Reencontrei amigas que não via há anos. Comecei a cuidar das plantas na varanda. Voltei a fazer crochê, um hobby que tinha largado para cuidar da Clara. E sabe o que eu descobri? Descobri que eu ainda existia. Que Amélia ainda estava ali, embaixo de todas aquelas camadas de mãe, sogra, cuidadora. Amélia ainda respirava, e ela merecia viver. A resistência continuou. O Rafael ligou mais algumas vezes. Eu continuei não atendendo. Mas a cada dia que passava, ficava mais fácil. A cada dia, a vontade de voltar atrás diminuía. A cada dia, eu me fortalecia. Até que chegou o dia em que eu acordei e não pensei neles. Nem uma vez. E foi aí que eu soube. Eu ia conseguir. Eu ia me libertar. Março de 2023. 2 meses desde que saí do apartamento deles. Eu estava mais forte, mais firme, mais decidida. Mas ainda faltava algo. Ainda faltava um fechamento. Não com eles, com eu mesma. Sentei na mesa da cozinha com todos os meus documentos espalhados. Extratos bancários, comprovantes de pagamento, recibos de farmácia. Tudo o que tinha gastado com a Clara durante aqueles 11 meses. Fiz a conta completa, detalhada. Trabalhei 38 anos como auxiliar de limpeza, ganhando entre R$ 1.200 e R$ 2.400 por mês ao longo dos anos. Sempre guardava no mínimo R$ 300 por mês. Em 38 anos, juntei R$ 85 mil. Minha aposentadoria era de R$ 2.100 por mês. Durante os 11 meses cuidando da Clara, janeiro a dezembro de 2022, gastei remédios complementares, R$ 6.500, suplementos vitamínicos, R$ 3.200, alimentação especial, R$ 4.800, transporte, táxi para emergências, R$ 2.100, produtos de higiene e cuidados, R$ 1.400, total, R$ 18 mil. Sobrou R$ 67 mil na poupança. Olhei para aqueles números e percebi. Eu ainda tinha recursos. Eu ainda tinha minha aposentadoria. Eu ainda tinha meu apartamento. Eu não estava desamparada. Eu não dependia deles. Eu podia viver. Eu podia recomeçar. Liguei para a gerente do banco, a Simone, que me atendia há anos. Simone, eu quero investir meu dinheiro. Quero uma renda melhor do que na poupança. Amélia, que bom ouvir isso. Vamos investir. Assim você mantém acesso ao dinheiro se precisar, mas rende bem mais que poupança. Então vamos fazer isso. Transferi R$ 50 mil para a caixinha de investimento e deixei R$ 17 mil na poupança como reserva de emergência. Me senti poderosa. Me senti no controle da minha própria vida pela primeira vez em décadas. Depois, liguei para a Cleide. Cleide, eu vou fazer uma coisa, e eu quero que você venha comigo. O que você vai fazer, Amélia? Vou trocar meu número de telefone. Ela ficou em silêncio por um momento. Tem certeza?
Absoluta. Fomos juntas até a operadora. Troquei o número. Quando saímos de lá, Cleide me abraçou. Amélia, você não tem noção do quanto eu estou orgulhosa de você. Eu também estou orgulhosa de mim. Nos dias seguintes, fiz uma lista de tudo que precisava fazer para realmente seguir em frente. Bloquear Rafael e Clara nas redes sociais, apagar fotos que me machucavam, doar as roupas que levei para o apartamento deles e que ficaram marcadas por aquela época, reorganizar meu apartamento do jeito que eu queria, voltar a fazer terapia. Tinha feito anos atrás quando o Joaquim morreu, e fui fazendo, uma por uma. Bloqueei eles em todas as redes sociais. Apaguei as fotos dos 11 meses de cuidado. Não porque queria esquecer, mas porque não queria mais carregar aquilo como peso. Doei 3 sacolas de roupa. Reorganizei o apartamento, comprei plantas novas, troquei as cortinas da sala. Marquei consulta com a psicóloga, a doutora Renata, que tinha me acompanhado no luto do Joaquim. Amélia, o que te traz aqui depois de tantos anos? Contei tudo. Desde o diagnóstico da Clara até o dia que fui expulsa. Chorei muito durante a sessão. Mas no final, a doutora Renata disse algo que mudou tudo. Amélia, você não perdeu um filho. Você se encontrou. E isso vale muito mais. Saí do consultório diferente, mais leve, mais inteira. Sentei e escrevi uma carta. Não para enviar, apenas para colocar para fora, para materializar tudo o que sentia, tudo o que queria dizer, mas não tinha coragem. Escrevi sobre a dor, sobre a traição, sobre o amor desperdiçado, sobre os 11 meses, sobre cada madrugada acordada, cada refeição preparada, cada abraço dado. Escrevi sobre a ingratidão, sobre o desprezo, sobre a frieza da Clara e a omissão do Rafael. E no final, escrevi: eu te liberto, e me liberto também. Você não me deve nada, e eu não te devo mais nada. Estamos quites. Depois de terminar, fui até a pia, acendi um fósforo e queimei a carta. Vi o papel se transformar em cinzas, as palavras desaparecendo, a fumaça subindo. E senti como se estivesse queimando o passado junto. Agora, eu estava pronta. Pronta para o que viesse. Pronta para seguir em frente. Pronta para viver sem esperar nada de ninguém. Maio de 2023. 3 meses desde que troquei o número. 3 meses de paz. 3 meses reconstruindo minha vida. Eu estava voltando da caminhada matinal quando encontrei o Sr. Mário, o vizinho do apartamento de cima, no elevador. Amélia, seu filho esteve aqui ontem te procurando. Meu coração disparou. Ele falou alguma coisa? Disse que seu telefone não funciona mais, que ele está preocupado. Deixou um recado para você ligar para ele. Obrigada, Sr. Mário. Entrei no apartamento com as mãos tremendo. Parte de mim queria ligar. Parte de mim queria saber o que tinha acontecido. Mas a parte mais forte, a parte que tinha crescido nesses meses, disse: não. Mas o Rafael não desistiu. 2 dias depois, era sábado de manhã. Bateram na porta. Abri sem pensar. Era ele. Mas não estava sozinho. A Clara estava ao lado dele. O mundo parou por um segundo. Ali estava ela, a mulher que eu tinha cuidado como filha, a mulher que me jogou fora, parada na porta do meu apartamento com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Mãe, a gente precisa conversar, Rafael disse. Fiquei parada na porta, sem dar passagem. Não tem nada para conversar. Mãe, por favor, 5 minutos só. Contra todos os meus instintos, abri a porta. Eles entraram. Sentaram no sofá. Eu fiquei em pé, de braços cruzados. Fala logo. Eu tenho coisas para fazer. Clara olhou para o chão, depois para mim. Amélia, eu vim pedir desculpa. O silêncio que se seguiu foi denso. Eu apenas olhei para ela, esperando. Eu fui ingrata. Eu fui cruel. Você cuidou de mim quando eu mais precisei e eu te tratei como se você não tivesse valor. Me desculpa. As palavras saíam da boca dela, mas os olhos dela não diziam a mesma coisa. Havia algo mecânico ali, algo ensaiado. Por que vocês vieram aqui hoje? Perguntei, olhando diretamente para o Rafael. Ele desviou o olhar. Mãe, a Clara está grávida. E ali estava, a verdade. Eles não vieram porque sentiram minha falta. Não vieram porque reconheciam meu valor. Vieram porque precisavam de mim de novo. Senti uma raiva subir,
mas mantive a voz calma. Parabéns. Espero que vocês sejam muito felizes. Clara se inclinou para a frente. Amélia, eu sei que errei, mas agora eu entendo o que você fez por mim. Agora eu vou ser mãe e você quer que eu cuide do bebê. Completei a frase. Silêncio. Rafael tentou falar. Mãe, a gente não está pedindo nada. A gente só queria que você soubesse, que você fizesse parte da vida do seu neto. Neto? Ri, um riso sem humor. Rafael, você me expulsou da sua vida. Você ficou em silêncio enquanto sua mulher me humilhava. Você escolheu, e agora quer que eu volte porque convém? Não é isso, mãe. É exatamente isso. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Vocês me usaram quando precisavam, e agora querem usar de novo. Clara começou a chorar. Amélia, eu reconheço que errei, mas eu mudei. A gravidez me fez ver as coisas diferente. Mudou? Dei um passo à frente. Você mudou ou só precisa de babá de graça? Mãe. Rafael se levantou. Não me chama de mãe agora. Onde você estava esses 3 meses? Quando você trocou meu número, você ligou? Você procurou? Você se importou? Ele ficou em silêncio. Responde, Rafael. Você se importou? Eu achei que você ia voltar atrás, que você ia procurar a gente. Voltar atrás? Depois de tudo? Depois de ser tratada como um trapo? Você realmente achou que eu ia voltar implorando? Clara se levantou também, limpando as lágrimas. Amélia, eu entendo sua raiva, mas eu tô pedindo desculpa. Eu tô reconhecendo que errei. O que mais você quer? O que eu quero? Minha voz estava trêmula agora, mas firme. Eu quero que vocês saiam da minha casa. Eu quero que vocês saiam da minha vida. Eu quero nunca mais ter que ouvir desculpa vazia de gente que só volta quando precisa. Amélia, pensa no bebê. Clara insistiu. Pensa no seu neto. Meu neto? Clara, você acha mesmo que eu vou cuidar do seu filho depois do que você fez comigo? Você acha mesmo que eu vou repetir esse ciclo? Fui até a cômoda, peguei uma pasta que estava preparada desde o dia que queimei a carta. Dentro, todos os comprovantes, todos os recibos, todas as provas dos 18 mil reais que gastei. Joguei a pasta em cima da mesinha de centro. Aqui, está tudo aí. Cada centavo que gastei, cada remédio que comprei, cada suplemento, cada transporte 18 mil reais em 11 meses. Fora as noites de sono perdidas. Fora a minha saúde que ficou prejudicada. Fora a minha paz que foi destruída. Rafael pegou a pasta, abriu, folheou os papéis. O rosto dele empalideceu. Mãe, eu não sabia que era tanto. Claro que você não sabia, porque você nunca perguntou, nunca se importou. Você só deixou eu me sacrificar. Clara estava chorando compulsivamente agora. Amélia, o que você quer que a gente faça? Quer que a gente te pague de volta? Ri de novo. Um riso amargo, cansado. Dinheiro? Você acha que é sobre dinheiro? Clara, você pode me pagar cada centavo e ainda assim não vai pagar a humilhação. Não vai pagar o desrespeito. Não vai pagar 11 meses da minha vida que eu nunca vou ter de volta. Rafael deu um passo na minha direção. Mãe, o que você quer então? Vingança? Vingança? Olhei nos olhos dele. Não, Rafael. Eu quero paz. E paz, eu só vou ter longe de vocês. A senhora está sendo egoísta, Clara disse, a voz tremendo de raiva agora. A senhora está usando isso como desculpa para se afastar do seu próprio neto. Egoísta? Eu sou egoísta? Gritei pela primeira vez. Eu passei a vida inteira me anulando, me sacrificando, criei meu filho sozinha, trabalhei até o corpo doer, abri mão de tudo para cuidar de você. E eu sou egoísta porque agora eu quero viver para mim? O apartamento ficou em silêncio. Apenas o som da minha respiração ofegante. Fui até a porta e abri. Saiam. Agora. Mãe. Saiam. Rafael tentou segurar meu braço. Eu me desvencilhei. Não me toca. Não ouse me tocar. Clara passou por mim ainda chorando. Rafael parou na porta, virou para mim. A senhora vai se arrepender disso. Um dia, quando a senhora estiver velha e sozinha, vai se arrepender. Olhei nos olhos dele, meu filho, e disse com uma calma que eu não sabia que tinha. Eu prefiro morrer sozinha e em paz do que viver rodeada de gente que me desrespeita. Agora vai. E não volta mais. Fechei a porta.
Ouvi os passos deles se afastando pelo corredor. Deslizei pela porta até sentar no chão. E chorei. Chorei muito. Mas não era mais o choro de dor. Era o choro de libertação. Nos dias seguintes ao confronto, o Rafael tentou ligar mais 2 vezes. Não do número dele, porque eu tinha bloqueado. Ligou de números desconhecidos. Eu atendia, ouvia a voz dele e desligava. Na terceira vez, ele mandou um áudio longo por mensagem de um número que não reconheci. Ouvi só os primeiros 30 segundos. Ele dizia que eu estava exagerando, que eu estava sendo dramática, que a Clara estava arrependida de verdade. Apaguei sem ouvir o resto. A Cleide foi minha âncora naqueles dias. Ela vinha todo dia, trazia almoço, sentava comigo, me deixava falar ou ficar em silêncio, o que eu precisasse. Amélia, você fez a coisa certa. Você colocou limite. Agora você precisa se manter firme. Eu sei, Cleide, mas dói. Vai doer por um tempo, mas depois vai passar. E você vai ver que valeu a pena. 2 semanas depois, mudei a fechadura da porta. Não porque achasse que eles fossem aparecer de novo, mas porque precisava daquela segurança simbólica. A Cleide foi comigo até a loja, escolhemos uma fechadura nova juntas, e o chaveiro instalou no mesmo dia. Quando fechei a porta com a chave nova, senti algo diferente. Senti que aquela casa, aquele espaço, era realmente meu. Ninguém entrava ali sem minha permissão. Ninguém invadia minha paz. Voltei a frequentar o grupo de caminhada 3 vezes por semana. Reencontrei amigas do hospital que não via há anos. A doutora Marisa vinha me visitar quinzenalmente. A gente tomava café, conversava, ria. Eu estava reconstruindo minha rede. Eu estava me redescobrindo. Em outubro, fiz 63 anos. E pela primeira vez em décadas, comemorei do meu jeito. A Cleide organizou um almoço no apartamento dela, convidou algumas vizinhas. A doutora Marisa veio também. Tinha bolo, salgadinhos, refrigerante. Nada sofisticado, mas era meu. Era verdadeiro. Quando cantaram parabéns, chorei. Mas não era choro de tristeza. Era choro de gratidão. Gratidão por estar ali, viva, inteira, rodeada de pessoas que realmente se importavam comigo. Naquela noite, antes de dormir, olhei para o teto e sussurrei. Obrigada. Obrigada por eu ter tido coragem de escolher eu. Agosto, setembro. Outubro passaram. Eu não tive mais notícias deles. Nem eles de mim. Era como se tivéssemos nos apagado mutuamente da existência. E sabe o que eu descobri? Descobri que dava para viver assim. Descobri que eu não precisava deles para ser completa. Minha rotina se estabeleceu. Acordava cedo, fazia caminhada, tomava café com calma, assistia TV, fazia crochê, recebia visita das amigas, ia ao mercado, cozinhava para mim. Coisas simples, coisas cotidianas, mas que tinham um peso diferente agora. Porque eu fazia por escolha, não por obrigação. Os 50 mil reais que investi renderam cerca de 6.500 reais em um ano. Somando com minha aposentadoria, eu estava financeiramente tranquila. Não era rica, mas tinha o suficiente. É o suficiente. Era muito mais do que eu costumava achar que merecia. Em novembro, a Cleide me convenceu a fazer uma viagem. Fomos passar uma semana em Caldas Novas, só nós 2. Foi a primeira viagem que fiz em mais de 10 anos. Ficamos em um hotel simples. Fomos nas piscinas de água quente, comemos em restaurantes locais, tiramos fotos, rimos muito. Numa noite, sentadas na beira da piscina com os pés na água morna, ela me perguntou: Você se arrepende de ter cortado o contato com eles? Pensei por um momento. Não, eu me arrependo de ter demorado tanto para fazer isso. Ela sorriu e apertou minha mão. Eu estou tão orgulhosa de você, Amélia. Eu também estou orgulhosa de mim. E ali, naquela piscina, naquela cidade que não era minha, longe de tudo e de todos, eu finalmente entendi. Eu tinha me libertado. Eu tinha escolhido eu. E não havia volta. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir. Agora é a sua vez. O que você faria no lugar dessa mulher? Deixe nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se você é novo, se inscreva no canal. Toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia tem vídeo. Hoje é dezembro de 2024. 2 anos desde que saí daquele apartamento em Taguatinga.
2 anos desde que aprendi que cuidar de alguém não me obriga a aceitar desrespeito. Acordo todo dia às 6 da manhã. Faço meu café com calma, sem pressa, sem pensar em mais ninguém. Sento na varanda, olho o sol nascendo sobre Ceilândia e agradeço. Agradeço pela coragem que encontrei. Agradeço pelas amigas que me seguraram. Agradeço por ter entendido, mesmo que tarde, que minha vida me pertence. Não sei se o bebê da Clara nasceu. Não sei se é menino ou menina. Não sei se eles pensam em mim. E a verdade é que não preciso saber. Fechei aquele capítulo, tranquei aquela porta e joguei a chave fora. Tem gente que vai me julgar. Tem gente que vai dizer que mãe não abandona filho. Mas essas pessoas não sabem o peso que carreguei. Não sabem as noites que não dormi. Não sabem as lágrimas que enxuguei. Não sabem as palavras que ouvi. E sabe de uma coisa? Não importa mais. Porque hoje, quando me olho no espelho, reconheço a mulher que me olha de volta. Ela tem cabelos brancos, tem rugas, tem marcas de uma vida vivida. Mas ela tem paz. Ela tem dignidade. Ela tem liberdade. E é isso que importa. Família nem sempre é quem nasce com você. Às vezes, é quem escolhe ficar quando todo mundo vai embora. E às vezes, é você mesma aprendendo a ser sua própria companhia, sua própria força, seu próprio lar.